paz, pedindo aos nossos irmãos maiores que nos abençoem, que fortaleça nossos pensamentos para que eles não vacilem tanto diante de tantas oportunidades, de tantas quedas, de tantos caminhos equivocados pelos quais passamos por tantas existências nesse mundo. Quem sabe agora, Senhor, nesta oportunidade, um pouco mais amadurecidos pelo sofrimento, possamos, cada um de nós, olhar as oportunidades que estão à nossa volta e abraçá-las como um compromisso de ordem superior, para crescermos espiritualmente, esforçando-nos para vivenciar a proposta, porque ninguém vai ser espírita de verdade, Senhor, sem um grande esforço pessoal, sem um grande esforço íntimo de mudança, de aceitação, de entendimento, de destruição dos valores pessoais e dos interesses mesquinhos. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite o nosso pequeno grupo de estudo possa, ainda sintonizados com os benfeitores que querem o nosso progresso, possamos refletir e entender um pouco mais a proposta espiritual da mediunidade. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Então, vamos dar, sequência ao nosso estudo. Na semana passada, a gente veio estudando o encontro de Ivone Pereira com este espírito que não é dado nome, e ela narrou ele como um amigo beletrista, alguém que é amante das letras, um escritor, e ele a procurou quando ela trabalhava ainda no posto espírita na cidade de Lavras, e trabalhava como um médium receitista, psicografando receitas mediúnicas para os sofredores, e ele faz a ela uma proposta, que ele gostaria de escrever um livro através dela. Essa proposta para ela foi uma proposta, assim, muito interessante, ela ficou um tanto quanto sensibilizada, ele foi até a sua residência, até o seu quarto, aguardou que ela se desdobrasse do corpo físico, esperou ela pacientemente, deu o braço a ela para que ela caminhasse por uma região onde ele tentaria descrever o romance ao qual ela estaria sendo candidata, ou melhor, eleita por ele como a intermediária desse romance. E ela então vem fazendo algumas observações da personalidade, do vestimento. Ela observa que é um homem que aparentava 40 anos de idade, que não trazia nenhuma característica dos espíritos suicidas, mas que era um homem de temperamento irritadiço, e observando-lhe a neurastenia, a sua indiferença para com a vida a partir dos desdobramentos da sua própria história, ao qual ele queria narrar. Nós paramos, na semana passada, no ponto onde ele avisa para ela, chegamos, no entanto, ao término do giro encetado, disse esse amigo beletrista. Aí ele começa a dizer para ela, criar a ambientação para a minha história, consolidá-la, mantê-la para que o médium a compreenda como uma realidade, será para mim dificílimo, conforme já expliquei. No primeiro capítulo dessa obra, nós estudamos como os espíritos constroem o mundo espiritual, como o pensamento do espírito constrói. Então, para que se haja uma construção, uma praça, uma instituição, uma casa religiosa, um hospital, é necessário vários espíritos que tenham desenvolvido a capacidade firme de pensar dentro das leis naturais, que possam, de alguma forma, agregar fluidos, para que estes fluidos possam tomar forma, possam tomar corpo, possam tomar
cor e erguer construções. Então, quando nós vamos ao mundo espiritual inferior, todas as sequências de imagens são projeções da consciência de culpa daqueles que habitam naquele mundo. Quando nós excursionamos, por exemplo, pelo Vale dos Suicidas, todos os quadros de sofrimento, todas as perseguições e espíritos que lá ficam, sintonizam com essa consciência culpada do autocídio. Quando nós vamos às colônias espirituais, todas as construções são feitas por espíritos especializados. Lembra que nosso lar foi construído por uma série de espíritos, portugueses que construíram em cima de uma cadeia de montanhas do mundo espiritual. Então, eles tinham aquela ideia daquela cidade, daquele formato, e vão plasmando através da força mental. Para este espírito, um espírito um tanto quanto ainda vulgar, no sentido de não ter se elevado, ele não conseguia construir as imagens como ela estava acostumada. Por exemplo, o livro Amor e Ódio, ela teve a participação de Bezerra de Menezes, de Charles, de Frederic Chopin. Eles construíram cenários, imagens da França antiga, da Itália antiga, para que o desdobramento do romance se desse e ela pudesse assisti-lo como se estivesse diante de uma tela de cinema. Nesse caso, ela está viajando no conto, na história de um único espírito ainda inferior. Então, ele coloca para ela, olha, criar a ambientação para a minha história, consolidá-la, mantê-la, para que o médium a compreenda como a realidade, será para mim dificílimo. Eu não tenho condição de manter uma criação por muito tempo, porque o meu pensamento fragmenta. É o que acontece com a gente. Nós pensamos em várias coisas ao mesmo tempo, característica da nossa inferioridade como espíritos. Quando estivermos elevados, vamos ter muito mais foco. E aí a gente vai conseguir materializar muito mais coisas através da ação do pensamento. Poderia fazê-lo, diz ele para ela, porém, imperfeitamente. Meu pensamento, pouco adestrado, mostraria intermitências, vacilaria, produzindo cenários escassos, indecisos, defeituosos, conforme estou habituado a observar aqui, entre companheiros de infortúnio, que se propõem narrar as próprias desgraças uns para os outros. Então, ele estava acostumado a esses quadros imperfeitos no mundo dos espíritos. Porque quando um espírito infeliz narra para o outro a sua própria história, ele constrói, de certa forma, essa história. Porém, ela é fragmentada, porque o pensamento dele ainda é um pensamento muito sem detalhes, sem firmeza, sem consistência, sem um equilíbrio de sintonia e de frequência que dê sustentabilidade às imagens. Imaginemos, por exemplo, o nosso planeta, que é criado segundo o pensamento do governador espiritual que teve a responsabilidade de formá-lo, que é nosso Senhor. Ele tem toda uma estabilidade, o mineral não desagrega, aquilo que se desagrega sob temperatura e pressão é porque são corpos maleáveis. E tudo isso se mantém dentro do equilíbrio da estabilidade porque o pensamento do seu Criador, do seu Formador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, é um pensamento equilibrado, firme, consistente, que não sofre intermitências, que não sofre influências para que haja uma desagregação. Aí a gente começa a aprender porque o universo caminha na sintonia tranquila. Ele desdobra em grandes eventos, em grandes explosões, em grandes imagens para nós, mas segue a harmonia perfeita do pensamento do Criador. Tudo está voltado ao pensamento. E aqui nós temos uma prova disso, ele dizendo, eu não conseguiria sustentar as criações necessárias
porque o meu pensamento ainda não é adestrado. Lembremos como se adestra um animal: exercício, estímulo e força de vontade. Aí está um caminho para o nosso pensamento. Prefiro, diz ele, reconhecer que se trata de um talento psíquico, de ordem moral e intelectual elevada que não possuo, e nem sei se possuirei um dia, porque ele não tinha uma iniciação religiosa. Então ele achava que aqueles que eram elevados foram criados elevados. Como ele não tinha, nem sei se um dia eu alcançarei este tipo de pensamento. Narrar a história e recordação, porém, somente os fatos que realmente se desenrolaram, evocando-a detalhadamente no próprio ambiente ou cenário em que se passaram, sim, ser-me-á possível. Então ele levou ela desdobrada à casa que ele morou, aonde se desdobrou os quadros da história que ele queria narrar, e ali sim ele conseguiria retratar a história. Lembremos que ele é classificado como um beletrista, como alguém com facilidade na escrita, ou que tem um bom gosto pela própria questão das escrituras, de ser uma pessoa ligada à arte. Então, ele tinha talento, ele não tinha elevação. Ela vive em mim, a história, dentro do meu ser. É a própria força do meu sentir, o meu drama íntimo. O sentimento de que se me empregou todo o meu ser moral e minhas vibrações totais estão deles tão saturadas que eu mesmo não compreendo como a senhora tratava-se, né, finalmente, a prezada entidade, não está percebendo cenas das recordações queridas e dolorosas que esvoaçam em torno de mim. Olha que interessante essa parte da conversa. Ele diz a ela: a história que eu quero narrar é tão viva dentro de mim que eu não sei como é que a senhora não está percebendo essas imagens à minha volta. Porque cada vez que eu penso na história, no problema, no drama, ele toma forma. É assim o nosso pensamento. Cada pensamento que nós temos corporifica através da ressurreição da energia e da plasmagem do fluido cósmico universal. Pois não ignoro, diz ele, que os médiuns espíritas possuem um segundo poder de percepção e de visão que escapa aos demais homens. Então, ele havia tido contato com outros médiuns, porque ele tinha uma percepção, uma ideia que os médiuns conseguiam ver o pensamento. Os médiuns videntes, que estejam bem equilibrados dentro do campo de trabalho, de estudo, de frequência, de renúncia, de dedicação, eles têm a capacidade de perceber formas mentais que automaticamente vão se construindo através do exercício de nosso pensamento. Nosso pensamento é como uma imagem, como uma cela, como uma tela cinematográfica, que a todos os momentos vai formando aquilo que está no foco do interesse. Por isso, os espíritos inferiores, os espíritos obsessores, nos encontram com facilidade, porque assistindo e sendo atraído pela frequência da vibração dessas cenas, sentem-se à vontade perto daqueles que simpatizam, sintonizam e estão no mesmo nível dos pensamentos que eles ainda alimentam. Assim é, meu caro irmão, disse ela. Respondemos interessando-nos mais pelo companheiro espiritual. É espírita, porventura? Perguntou ela. Pois as entidades desencarnadas podem participar de quaisquer crenças ou opiniões religiosas ou filosóficas. O mundo espiritual tem igrejas
católicas, igrejas reformadas, igrejas protestantes, igrejas ortodoxas, sinagogas, templos. Temos todos os convites a filosofias religiosas, para que aqueles que se afinizam possam continuar a sua vivência religiosa, porque não é a doutrina, mas o que se faz com ela, que eleva, que salva, que corrige, que melhora, que diminui o sofrimento, que ampara, que elucida o ser. Não tenhamos a ilusão que, chegando ao mundo espiritual, vamos encontrar apenas a orientação espírita. Nós vamos encontrar todas as filosofias religiosas vertendo para a verdade. Por isso, Allan Kardec pergunta aos espíritos se a doutrina espírita seria a religião do futuro. E eles dizem, pelo contrário, ela será o futuro de todas as religiões. O singular acompanhante teve um gesto algo incerto, não destituído de certa graça, e respondeu delicado e sincero: Minha excelente senhora, eu sou apenas um homem que sofre, e a quem a morte ainda não consolou, nem liberou de profundas apreensões e muitos desgostos. Creio na existência de um ser todo-poderoso, ao qual respeito. É o que muito lealmente posso afirmar. E assim nós temos muitas pessoas sobre a Terra. Acreditam na divindade, são os deístas, mas não seguem princípios religiosos nenhum. Creio, mas não compreendo, nem tampouco as leis por ele criadas. Não pratiquei jamais qualquer religião, pela simples razão de que não possuía nenhuma, como não possuo até agora. Então, era alguém que acreditava em Deus, sem nenhuma prática, nenhuma vivência e nenhuma orientação religiosa. Se ainda fosse um homem carnal, minha religião seria a ciência, pois eu amava profundamente a medicina. Então, um espírito que tem uma certa cultura, havia sido médico. E ele tinha na medicina a sua orientação para a vida, o que é muito comum nos homens de ciência, por não se dispuseram ainda a investigar a ciência do espírito. E além desta, da medicina, a minha crença no autor do universo. Mas sei que já sou um homem no sentido literal do termo, que não sou, perdão, um homem no sentido literal do termo, e por isso não mais poderei exercer a medicina ou dedicar-me à ciência. Perdi ambas quando me depositaram num túmulo, convencidos de que eu deixara de existir. Olha o drama espiritual que um espírito pode passar. Ele tem a convicção da morte, não tem nenhuma ilusão que não tenha partido. Lembra que esse espírito desencarnou em 1911, segundo a história que ela conta, e nós estamos mais ou menos em 1930. 29 anos havia se passado, 19 anos, perdão, havia se passado, e ele já tinha convicção da morte, sabia que tinha morrido, tinha, a ideia que acreditava no ser que criou tudo, até porque a sua própria existência agora seria inexplicável pela ciência da época e muito pouco pela de hoje, e com isso ele dobrava-se um pouco, mas sentia-se saudoso por não poder mais se dedicar à ciência, muito menos à medicina, de acordo com as suas convicções. Como espírita que sou, disse Dona Ivone, acudimos nós, impressionadas pelo tono de tristeza profunda com que tais frases eram pronunciadas. Lembra-nos André Luiz, quando ele conversando com o ministro, ele fala, mas eu posso continuar exercendo a medicina? Até no filme tem esse diálogo. Eu vos afirmo, caro irmão, diz ela, o espírito de um médico
mesmo depois de abandonar o corpo carnal pela morte, poderá ainda exercer o sacerdócio da medicina por muitas formas diferentes, das quais as mais comuns é do ditado mediúnico através de médiums, receitistas, até como no caso dela, né? Para o tratamento de saúde de muitos doentes que acorrem aos centros espíritas. Lembremos que era uma época de muito pouco recurso, de muito poucos médicos, o sistema de saúde ineficiente, como ainda é, mas naquela época era muito mais grave, nós tínhamos um número muito pequeno de profissionais da saúde para atender a certas cidades, certas localidades. E aí se justificava trabalhos como esse. Médiuns de boa vontade, médiuns de grande talento mediúnico e de um emocional muito equilibrado, interpretando o pensamento de espíritos, seja nas receitas alopáticas, homeopáticas e outras que traziam benefício para as pessoas. E poderá também cultivar a ciência, dizendo ela para ele, em geral, quer nas regiões de além-túmulo, quer na terra entre os homens, a estes auxiliando discretamente em estudos e experiências da especialidade a que se dedicou, e assim servindo ao progresso da humanidade e a Deus, também se eleva honrosamente no próprio conceito. Então, um espírito que foi médico pode continuar como médico no mundo espiritual? Pode, a partir do momento que ele faz a adaptação do seu conhecimento ao conhecimento espiritual. Pode continuar trabalhando no campo da ciência? Sim. Pode estar intuindo cientistas, trabalhando ali no desenvolvimento de novos medicamentos, de novas vacinas, pensando junto com aquele corpo científico, interpretando o pensamento talvez de espíritos maiores. Nós temos no estudo do livro, né, Evolução em Dois Mundos, na própria introdução, André Luiz diz que, na verdade, aquele estudo não é dele. Ele está interpretando o estudo de outros mais elevados que ele, que estão, né, explicando a formação da vida, dos corpos, de tudo aquilo que nós temos, tanto da parte espiritual como orgânica. Mesmo ele, naquele momento, no mundo espiritual, era um estudante dessa ciência e utiliza o conhecimento de outros espíritos, intermediando essa ciência para que nós pudéssemos compreender um pouco dessa realidade. Responde ele para ela: esta honra, minha senhora, ainda não foi me dado alcançar depois da morte. Lembremos que depois da morte a vida continua do ponto que ela parou. Se ela parou com a gente preso às atividades materiais, ela vai continuar nesse ponto. A morte não nos eleva, muito menos nos santifica. Buscar é dever nosso, através da prece, do equilíbrio, da sustentação em pensamentos superiores. Então, quanto mais a gente começa esse processo em vida, mais fácil ele vai se desenvolver após o decesso corporal. Disseram-me ser necessários tantas e tantas qualidades pessoais para tal seja permitido, com certeza. Qualquer trabalho é mérito. E nem sempre um médico da Terra chegará no mundo espiritual como médico. Vai chegar como um espírito na condição ainda de ser esclarecido, de buscar entendimento, de se tratar como paciente, para mais tarde ele poder exercer a própria medicina num campo muito maior. Renovações, renúncias, e eu não me sinto ainda bastante forte para um novo curso de medicina, todo especial neste lado da vida.
Aliás, vivo ainda na terra, mesmo como espírito e não propriamente no além-túmulo. Prendo-me a um passado que me tortura e me encanta, que me desola, mas que também é a única recordação consoladora que me resta. E para suavizar tantas amarguras e tanta solidão, foi que procurei a Senhora, a fim de escrever algo que me distraia e ajude a esquecer. Então, ele começa a fazer uma radiografia do que ele é, das suas intenções, o porquê que ele buscou ela, e ela começa a ficar atenta a esses detalhes. E como soube que eu existo? Perguntou ela, né? Como pude me descobrir? Se eu fosse um homem, responderia como tantas vezes ouvi outrora em nossa gíria nacional. Força de simpatia. Lembremos que essa gíria é lá do início do século passado. Mas um espírito, um médico dirá, afinidade dos sentimentos e ideais impelem e atraem as almas umas para as outras, tal como na química, duas substâncias se atraem e se unificam para uma realização concludente. Nós temos uma ex-escritora desencarnada, que tinha amor pela arte, encarnada, perdão, né? Numa provação de vida como médium, e também um médico escritor, romancista, beletrista, que tinha para com ela afinidade. Então, o médium ele receberá sempre testes em áreas que ele tem afinidade. De acordo com o livro Trilhas da Libertação, de Divaldo Franco, né, Psicografia do Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, geralmente os médiums são testados em 4 pontos fundamentais: na riqueza, nos bens, no interesse, na vaidade, de se expor, de se tornar uma celebridade, no alcoolismo, quando ele começa a ser intermediário de espíritos totalmente desequilibrados, e na sexualidade transviada. Quando ele começa a ser intérprete, ele começa a ser o corpo de espíritos perturbados na área da sexualidade, que querem continuar satisfazendo a sua fome sexual desregrada através de experiências de baixo nível. E nós, candidatos ao trabalho mediúnico, temos que estar muito atento, que nós sempre seremos testados em nossos pontos mais fracos. A partir do momento que se candidata a um trabalho, você começa a chamar a atenção de espíritos que também têm essa sensibilidade, essa fragilidade e que sentem-se, né, à sua volta na condição de buscar uma satisfação para os seus próprios vícios. Neste caso, há um detalhe crucial que nós vamos ver lá na frente, que une esses dois espíritos no momento de grande provação. Compreendemos que o amigo necessitava de tudo e também que seu esclarecimento não seria certamente serviço para as nossas possibilidades, mas resultado dos esforços dele próprio, através do tempo e da boa vontade, que desejasse mobilizar a benefício do progresso. Silenciamos, portanto, dispomos-nos a atendê-lo, na sua presunção de escritor espiritual. A esta altura, porém, encontrava-nos à frente de uma residência terrena em estilo bastante antigo, espécie de chalé, normando, mas confortável e bonita, com amplo jardim em torno, sombreado de pequenas palmeiras e arvoredos frondosos, os quais imprimiam à habitação certo aspecto senhorial. Então, ele havia levado a ela a uma região, a uma casa, que com certeza ele havia habitado quando estava nesse mundo.
e parecia ser uma casa, né, com um certo porte, com uma certa condição de beleza, até porque ele tinha uma condição de médico, ele tinha uma situação financeira favorável para aquela época. Tufos de folhagem, como tinhorões, begônias e samambaias, se misturavam a gerânios e cravinhas multicores, dando feitio gracioso aos canteiros que se delineavam aqui e ali, dentro do silêncio da noite, aclarados por um reflexo delicado como de luar, o qual deitava luz bastante para tudo se distinguir. A casa silenciosa e sugestiva foi-nos franqueada. Vimos o amigo abrir a porta e fazer-nos entrar em primeiro lugar num gesto cavalheiresco, muito embora soubéssemos que um espírito desencarnado ou mesmo encarnado, mas um estado de desprendimento atravessa qualquer corpo, por mais denso que seja, sem necessidade de abrir a passagem. Notamo-lo, porventura, mais entristecido ao penetrar no interior do gracioso chalé, e ouvíamos que dizia quase soturnamente: Nesta casa residiu a mulher que amei durante a sua vida quase toda. Maria Elisa, a minha Elisinha, acolá o velho piano de sua mãe, onde ela própria ensaiou os primeiros acordes de música, e seu retrato ainda conservado por parentes que a amavam e lamentavam seu dramático destino. É uma casa que estava repleta de lembranças da sua última encarnação. Ele está no mundo espiritual há 19 anos e Elisa havia morrido primeiro, antes dele. Então, aquelas recordações permaneceram porque os parentes que ainda habitavam aquela residência ou que a mantinham porque fazia parte, né, de algum bem familiar, conseguiam conservar as lembranças. Um sentimento de ternura profunda envolveu-nos. De certo, o mesmo sentimento que o nosso acompanhante experimentava, a evocação da criatura amada. E sofremos com ele. A amargura da saudade que lhe despedaçara o coração. Era uma jovem bela e sorridente, trajada e penteada segundo os modelos do início do presente século. Lembramos-nos, então, de que em nossa casa paterna, ao tempo de nossa infância, existiam as fotografias de nossa mãe e de nossas tias, apresentando modelos idênticos e sorrimos dizendo ao sentimental amigo: é uma imagem do fim do romantismo, linda com efeito. Ele sorriu também, enternecido, parecendo reconfortado com a nossa apreciação. Sim, afirmou ele. Maria Elisa era alva, loira e bonita, tão bonita quanto desgraçada. Convidou-nos em seguida a sentar numa poltrona, de velho jacarandá, sentando-se ele próprio à nossa frente. E foi ali, naquela casa que abrigara a mulher, que ele amara, embalado pelo encantamento da atmosfera das próprias ambiências que ainda conservaria as vibrações do drama então vivido, com as imagens das cenas fotografadas nas ondas etéricas que repletariam o recinto, o amigo narrou o nosso entendimento espiritual, o que desejaria escrever, por nosso intermédio, numa crítica dolorosa ao Código Civil brasileiro pela ausência do divórcio, ausência que comumente, segundo ele próprio, desgraçando corações de muitas vezes nobres e generosos, concorrem para lamentáveis desequilíbrios no seio da sociedade e da família. Então, o seu drama começa pela falta do divórcio, né? Nós estamos no início do século, o divórcio foi instituído na legislação brasileira em 1977. Então, é uma lei que vai completar ainda 45 anos. E essa história dele, com certeza, já tem muito mais de 100 anos.
Ela é do início do século passado e retratava um drama sentimental que ele viveu. Então, no seu romance haveria uma crítica muito grande, porque nós estamos em 1930, né, 47 anos da lei vir à tona, das discussões, né, e de toda a polêmica que ela causou quando ela veio a existir. Filo, porém, agitado por vezes, preso de incontidas revoltas, por vezes banhados em lágrimas insuportáveis, mas não conseguia projetar os pensamentos com verdadeira mestria, de modo a imprimir os quadros de suas recordações, a beleza e a sequência admirável usada na literatura espiritual do gênero. Então, ele começa a narrar a história, mas ela observa que ela tinha mais que escutar do que ver os quadros. Ele não conseguia projetar mentalmente os quadros com a fidelidade que ele narrava. Ele era um ótimo orador daquela história, mas mentalmente ele não conseguia projetar com tanta fidelidade, dado o seu estado ainda de espírito iniciante nas tarefas de projeção mental, que é característica de espíritos mais avançados. Seus coloridos, né, as suas cenas, eram de cor cinza, com trechos amarelados e de quando em vez rajados de vermelho, dando a impressão de jatos de sangue a contaminar as cenas, o que indicaria exatamente a natureza de suas preocupações mentais, absorvidas nas lembranças do trágico desfecho de sua vida sentimental, como apreciaremos mais tarde. Ele começava a contar a história, mas o sangue, né, que ele lembrava da tragédia, como ele não conseguia coordenar o pensamento, sem pensar no sofrimento maior da ausência e da morte de Elisa, ele acabava contaminando com cores. Quando nós pensamos colorido, quando a gente começa a pensar em algo detalhadamente, colocando cor em cada coisa que a gente pensa, nós estamos no segundo grau do controle do pensamento. Porque na maioria das vezes a gente apenas pensa. As formas são vagas, como se fosse um gás ainda sem nenhuma forma. De repente nós colocamos ele dentro de um recipiente e damos forma ao pensamento. Pensamos em algo com exatidão, com clareza. A partir daí damos cor a esse pensamento. É um outro nível de pensamento. Então, esse pensamento começa a tomar uma forma, e alguém ao nosso lado poderia descrever todas as características deste pensamento. Forma, a sua abrasividade, a sua realidade, a sua cor, porque nós conseguimos colocar características a uma onda mental. Nós começamos a desfragmentar essa onda para que ela possa tornar-se cada vez mais compacta, com cor, com cheiro, com forma, dentro de uma ideia muito mais fixa. Somente assim a gente vai projetar pensamentos construtivos. Não nos permitiremos reproduzir nestas páginas, na obra que ela está nos narrando, o drama integral, a que assistimos vivo e patético, reproduzido pela palavra espiritual da entidade, por todas as minúcias da boa forma literária terrena, não obstante muito deixasse a desejar como literatura espiritual. Então, ela faz uma observação, olha, escutou, a história seria muito boa para a literatura da Terra. Seria um livro que, com certeza, teria muitas pessoas que gostariam de ler. Mas como teor espiritual, totalmente dispensável. E assim agindo, nada mais fizemos do que observar ordens dos mentores espirituais, pois a dita história, sofrendo a rejeição desses vigilantes amigos,
conquanto se apresentasse dramática, profunda e comovente, não poderia ser apresentada ao público sob os auspícios da doutrina espírita. Então, não basta psicografar uma obra para falar que é uma obra espírita. Ela tem que ter um fundamento moral. Não basta que a obra seja interessante, que seja atraente, que tenha realmente uma história, que essa história seja até comovente. Ela precisa ter um fundo moral. Senão ela não traz benefício nenhum à doutrina. Ela vai trazer o quê? Um exercício da literatura daquele escritor. Ele era uma pessoa inteligente. Ele era uma pessoa que tinha talento para escrever, para narrar aquele drama, que ele fez parte do drama, mas não tinha fundamento moral nenhum. E aí começa um drama. O espírito buscando alguém que escrevesse e ela com a responsabilidade já de ter obras psicografadas dentro do campo moral cristão. Não podia deixar agora baixar a guarda, cair o nível, descer as obras da mediocridade, do pensamento comum, do senso comum da sociedade. Diremos, todavia, continua ela avaliando, né? A título de curiosidade para observação e meditação do leitor, que o exposto pelo amigo beletrista como sendo seu drama pessoal é a história de uma jovem, terna e sonhadora, abandonada pelo marido, no segundo ano dos esponsais, o qual ela preteriu pelas aventuras incertas de uma vida sem responsabilidade, a quem um sedutor, após, impele a faltar com os deveres de dignidade pessoal, e que, em consequência, se torna mãe de uma linda criança, que era o seu enlevo e o consolo das amarguras diárias provindas da lamentável situação. Mas esse primeiro amante, brutal e tirano, torna-lhe a vida infeliz e tormentosa, e a separação se impõe como necessidade inadiável. Surge, então, nessa altura da história, o beletrista, amoroso e sentimental, amando-a devotamente pelas suas próprias desditas, qual generoso romântico salvador, mas a quem ela não poderá desposar, porque as leis civis no Brasil, na época, não permitem, visto ser casada e não ser admitido o divórcio em nossas sociedades. Amam-se, entretanto, e a felicidade embala seus corações durante algum tempo, pois que em breve ressurge o espectro do passado na pessoa do primeiro amante, que entra em luta despeitada e tentativas violentas para desunir o casal e arrebatar-lhes a criança. Arrebata, com efeito, depois de 1000 processos angustiosos, muito embora não consiga destruir a terna afeição que une os dois apaixonados. Mas Maria Elisa, não suportando a dor de viver sem o filho querido, exausta de tantos desgostos e desilusões, impacientando-se enquanto o beletrista se desdobra em esforços para reaver o entezinho adorado. E no momento de desalento e saudade, suicida-se, incapacitada para continuar lutando. Desesperado, inconsolável, traumatizado pelo golpe irremediável, o beletrista adoece e sobrevém a neurastenia. Então aí está o romance que ele queria escrever. Uma jovem iludida, né, que havia desposado um marido extremamente desequilibrado no campo do comportamento, acaba-se, né, engravidando nas suas experiências extraconjugais, ele abandona ela, com o tempo ela conhece o beletrista,
ele, esse romancista, nessa pessoa um tanto quanto romântica, apaixonam-se os dois mutuamente e acabam sofrendo todo esse drama. Isso era a tônica da sua vida. Ele não conseguiu abandonar essa história e seguir vida espiritual. Depois da morte dela, ele entrega-se à neurastenia, à indiferença pela vida. Nada mais lhe valia a pena, nada mais o motivava a viver, deixa de se alimentar e, numa crise histérica, acaba desencarnando. Não era um suicídio direto, mas era alguém que perdeu muito da vida e das oportunidades porque se entregou totalmente à ausência daquela que era sua amada. Uma vez terminada a narrativa, extraída dos refolhos do seu ser, o que quer dizer que ele, o expositor, viveu novamente intensamente todos os seus atrozes lances, e ainda desfeita em lágrimas, como no próprio dia que regressamos dos serviços de sua clínica, encontrando Maria Elisa morta com um revólver ao lado e uma bala no coração estendida sobre o tapete de sangue, já coagulado, o infeliz desencarnado perguntou-nos: quando poderemos escrever o drama? Acredite, minha senhora, seria um refrigério para o meu coração poder escrever. E aí ela está nessa sinuca de bico, né? Como ser honesta, sincera, sem ferir um coração que já está ferido, e ao mesmo tempo não assumindo a responsabilidade de escrever ou de psicografar uma obra, sem nenhum propósito espírita. Lembremos que no início desse capítulo, quando ela tinha o sonho de ser pianista, vinha de uma família de músicos, a sua própria amizade com Frederico Chopin na espiritualidade demonstra que tem uma ascendência musical na vida. Os espíritos dizem, né, desviam ela de ideal e diz, olha, o ideal desta vida é a doutrina espírita. A música virá depois. Então, ela não tinha campo que não fosse a doutrina espírita. Ponderamos-lhe, porém, que o drama que tanto o atormentava, além de encerrar uma história brutal e, por assim dizer, vulgar em nossos dias, quando os jornais diariamente apresentam publicidade de dezenas de dolorosos casos idênticos, não estampava o caráter moral e doutrinário exigido para uma obra espírita. Então, ela também é honesta. Olha, sua história pode ser real, boa, interessante, mas não é uma obra para a doutrina espírita. Rogo-lhe, diz ela, que me procure amanhã. Pedirei instruções aos meus companheiros espirituais. Nada poderei decidir sem ouvi-los. Ele acompanhou-me cavaleirescamente de retorno ao corpo carnal, não mais pronunciando sequer um monossílabo. Na noite imediata ainda, no próprio posto mediúnico, onde atendíamos aos trabalhos de receituário, no intervalo dos mesmos, durante o qual permanecíamos à espera de novos prováveis pedidos, mas ainda em preces e meditações, apresentou-nos o amigo da véspera a procurar a resposta prometida. Então, no outro dia, está ela lá no Centro Espírita em Lavras, psicografando receitas, e no intervalo, onde não havia mais nenhum sofredor naquele momento, ela ainda, né, com pensamento elevado, em preces, ele surge. E a resposta? Você, né, me pediu que viesse hoje, eu quero uma posição. Recordando-nos de que então se encontrava profundamente preocupada e triste, o que nos compungiu, infundindo-nos a ideia de levar uma súplica a Jesus
em sua intenção. Não obstante, ele nada dizia nem interrogava, permanecia discreto em humilde silêncio. Compreendendo que não podíamos deixar de atendê-lo, travamos uma conversação telepática tão vivaz, precisa e fiel, que nos pareceu ouvir-lhe o murmúrio da voz, ou das vibrações mentais que se afigurava ao médium, uma perfeita voz humana, retratando até mesmo o tom vocal característico da personalidade que as emite. Dissemos, pois, meu irmão, muito me penaliza declarar-lhe não me ser possível servir de intermediária para o seu ditado aos homens. Continuou em silêncio e nós prosseguimos. Sim, porque uma obra patrocinada pela doutrina espírita há de apresentar também as conclusões morais, o ensinamento instrutivos das consequências dos erros praticados pelas suas personagens. Na sua triste história, perdoe-me dizê-lo, existe adultério generalizado e suicídio, mas nenhuma exposição moral, analisando ambos. Existe amor e martirológio, mas nenhuma concepção doutrinária em torno dos fatos expostos. Como obra humana, de escritor terreno, seu valor igualmente seria relativo, pois que o assunto em si é a repetição de 100 casos diários ocorridos em nossa sociedade, que preferem viver a revelia do respeito a Deus. Todavia, poderia ser literalmente bela, comovente, dado que fosse escrita com verdadeira arte, mas como obra mediúnica, seria falha e, quiçá, nociva. Essa é a postura do médium espírita. É a resposta num alto nível, fundamentada dentro da proposta espírita. Vejamos que nenhum dos instrutores interferiram. Era aprovação. E na aprovação, eles ficam nos aguardando a tomada de decisão. Nega-me então auxiliar-te, alterado, exclamou agastado e excitado. A auxiliá-lo não me negarei jamais. Terei mesmo imenso júbilo em ser-lhe útil de alguma forma. Porém, tenho responsabilidades que talvez o amigo desconheça, as quais me impedem de atendê-lo no presente caso. Para que pudesse ser patrocinada pela doutrina espírita, seu drama precisaria reportar-se ao passado espiritual das personagens nele revividas, avançar pelo invisível adentro, investigando as consequências espirituais das delinquências cometidas. Olha aí o caminho das obras, a receita das obras espirituais superiores. Suas páginas, meu irmão, deveriam conter conceitos que consolassem o leitor, sujeitos sempre a múltiplos infortúnios, que se desespera ou desanima ante as lutas cotidianas, conceitos sorvidos nos evangelhos do Divino Mestre, que lhe apontasse ainda alvitres felizes do Consolador prometido, o Espiritismo, para remediar suas próprias tribulações. Ao passo que observei ontem, em sua longa exposição, que nenhuma só vez o nome de Deus foi pronunciado. Por tudo isso, com a leitura do seu drama, tal como foi narrado às criaturas colocadas em situação melindrosa na vida de relação, somente encontrariam em suas páginas o desânimo, o desespero, ocasionando o suicídio, a inconformidade e a paixão incontrolável,
gerando a neurastenia e a descrença, que igualmente conduzem à morte prematura. Então, nós vamos parar nesse ponto, né? O diálogo vai se desdobrar ainda mais, ainda vai chegar a um ponto assim, que é o ápice dessa conversa espiritual. E a gente observa que ela é feita num nível de conhecimento muito grande, mostrando como Ivone Pereira, além de médium, de trabalhador espírita, era uma pessoa preparada para situações desse nível. Imaginemos chegar para um espírito, negar-lhe aquilo que ele pede, mas com autoridade moral para isso. É o que ela faz nessa conversa com esse espírito. Ela simplesmente não nega, mas ela demonstra o porquê não pode atender. Refletimos bastante sobre isso durante essa semana, para que possamos ver o nosso papel diante da mediunidade. Quem sabe, um dia também seremos médiuns e teremos propostas de espíritos que queiram nos desvirtuar do caminho certo. Que Deus, nesse momento de encerramento dos nossos estudos, nos abençoe profundamente e acalme a nossa alma. Acalme, Senhor, o nosso mundo íntimo, dando-nos, a partir dessas reflexões, o como é importante ser espírita, mas de postura, de resposta. Porque se os espíritos talvez precisam dessa resposta, os desencarnados, os encarnados também, Senhor. E nós temos que saber o como agir, o que falar, o tom certo da resposta e a postura equilibrada nos exemplos de nossa vida. Assim foi com Dona Ivone. Um dia será conosco, Senhor. Permita que possamos crescer espiritualmente diante dessas propostas tão importantes. Abençoe, Senhor, a todos nós, as casas espíritas, que são oficinas e escolas para as almas. Abençoe o Lar Cristão Paulo de Tarso, nossos companheiros que lá estão, derramando nesta noite a esperança e a alegria no coração daqueles que estão prestes a se libertar, Senhor, da escravidão do corpo. Nesse dia que rememoramos a libertação dos escravos, e nós que ainda somos escravos ao vício, possamos nos libertar também, libertar nossas almas de todas as limitações espirituais que ainda permitimos. Nos abençoe, Senhor, abençoe a cada um de nós, ao nosso mundo íntimo, permanecendo conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos aí que estiveram presentes durante o nosso estudo. Semana que vem